Graça e Graça e paz. paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Olha, o Senhor é bom, o diabo não presta. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Estamos bem, porém com muitas saudades. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Saudades. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Muita saudade de vocês. Logo nos veremos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz e que Deus nos proteja. Amém. Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui novamente juntos para a nossa reunião de oração às quartas-feiras. Eu espero que você esteja bem. Esteja bem no seu corpo, esteja bem na sua alma, esteja bem com as suas emoções, na sua vida intelectual. Que Deus esteja te abençoando e que neste nosso encontro, através de cada música, através da palavra, através das orações, nós todos possamos estar juntos, chegando ao trono da graça, chegando até a presença do nosso Pai. Antes de orar, eu quero apresentar para você uma música que você vai estranhar. Eu mostrei essa música para o Alexandre e ele disse: nossa, isso daí está parecendo uma missa. Sim, é um canto gregoriano. Era a música sacra da Idade Média. Ela foi instituída pelo Papa Gregório Magno no VI século. E só se podia cantar esse tipo de música na igreja. É uma música para reflexão, é uma música para meditação, para acalmar a alma. Então, eu gostaria que você ouvisse esta música, porque como o canto gregoriano tem que ser baseado nas escrituras. E esta música é baseada no Salmo 23. É uma música que não tem várias vozes, era cantada sem instrumentos, uníssona, unífona, quer dizer, não podia ter várias vozes cantando diferentes. Somente no final do século, da Idade Média, é que outros tipos de música entraram na igreja. Então, ouça essa música em espírito de meditação, com atenção, deixando ela penetrar na sua alma, trazer quietude para você antes de começarmos a outras partes deste culto, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar.
para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Vamos orar? Pai querido, é tão bom lembrar que Tu és o nosso pastor e que nada há de nos faltar. Ó Deus, que possamos estar sempre nos lembrando que Tu és o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ó Pai querido, colocamos nossas vidas no Teu altar e que este culto possa estar agradando a Ti e possa estar trazendo conforto, esperança, fé para aqueles que estão participando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos. É isso que nos diz 2 Coríntios 4, 8 e 9. Aflito? Por que aflito? Descansa en Dios, solo cuidado.
noite, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Mais uma semana de culto online, mais uma semana de quarentena. Eu e a Mari aqui em casa, a gente espera que todos vocês estejam bem. Por enquanto a gente está aqui, estamos ainda confinados em quarentena, respeitando aí o que as autoridades têm dito, mas confiando também, confiantes no favor do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele tem cuidado de nós, sabendo que Ele é o nosso Deus e sabendo que Ele tem o poder sobre todas as coisas. Nada passa desapercebido por Ele, na verdade, nem mesmo essa pandemia. Então, queria agradecer ao pastor Silvio por mais esse convite aí para trazer essa reflexão para esse culto online de quarta-feira. Claro que a nossa oração é para que os cultos sejam retomados da forma tradicional em breve, né? Até no próximo domingo nós teremos não só a Páscoa, mas também um culto de Santa Ceia. Então a gente está aí pensando em como fazer a ceia, fazer essa ceia online, cada um em sua casa, aí, com os elementos, com o pão e com o suco de uva. Mas enquanto essa nossa reunião tradicional, por enquanto ela não pode voltar a acontecer, que a gente continue aqui unidos, né, pelo YouTube, pelo Facebook, por esses cultos online, por essas palavras que têm abençoado, que têm confortado o meu coração bastante. Eu também preciso e muito ter mais fé no Senhor, eu preciso muito ter fé e confiança no cuidado dEle sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre tudo isso que está acontecendo. Então, a palavra que eu queria deixar com vocês hoje, eu até intitulei aqui no meu esboço, dizendo, né, a soberania de Jesus sobre o mundo físico e espiritual, né? A gente tem uma experiência na raça humana que ela é comum a todos nós, que é o sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento. A diferença é que talvez nesse momento, além dos sofrimentos individuais de cada um, seja uma enfermidade, seja o desemprego, seja problemas financeiros, seja qualquer outro tipo de coisa, nós todos estamos passando por um sofrimento em comum, digamos, né? Que é como enfrentar, que é como lidar com essa pandemia, né? Mas algo que é comum também sobre todos os sofrimentos de todos nós é a soberania de Deus, é a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Então, o texto que eu vou ler com vocês e o texto no qual eu queria que a gente meditasse e tentasse extrair dele aqui ensinamentos para as nossas vidas, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler com vocês aqui do versículo 35 ao 41. Então, Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Mas antes de ler a Bíblia, eu queria fazer uma oração aqui com vocês. Peço que, se possível, onde quer que você esteja aí, que você curve sua cabeça, se assim você o quiser, que você eleve seu pensamento para o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, onde Ele morreu por nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho conosco, obrigado porque o Senhor nos deixou a tua palavra, nos deixou o teu Espírito Santo, que nos capacita, Pai, a lê-la, que nos capacita, Senhor, Pai, a entendê-la, Senhor Deus. Deus, abençoe, Pai, nossa mente, abençoe, Pai, o nosso coração nesses próximos minutos. Deus, inspire, Pai, a nossa mente e o nosso coração com o Teu Espírito Santo para poder entender Tua palavra e que ela possa ser aplicada, Pai, ao meu coração. O Senhor sabe o quanto eu preciso também, Senhor, Pai, do conforto que vem do Teu Evangelho, mas que essa palavra traga conforto também, Deus, à vida, Pai, ao coração de cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo, Pai. Nos conduz ao longo desse tempo, ao longo desse estudo, permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos ler aqui, irmãos, capítulo 4, começando pelo versículo 35. O que diz aqui o evangelista Marcos? Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, ou seja, perguntou aos discípulos: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar
lhe obedecem. Quem é este homem até o vento e o mar lhe obedece? Então, como eu falei, né, essa mensagem aqui eu intitulei ela de uma forma que ela fica a soberania de Jesus sobre o mundo físico e espiritual. E é claro, a gente vê aqui Jesus com seu poder divino, ele comandando, dando ordens ao vento e ao mar. Mas antes, para a gente entender um pouco, até para a gente entender por que Jesus estava cansado, por que ele estava dormindo aqui no barco, né? Jesus não era imune ao cansaço, ele era 100% Deus, 100% homem, nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, mas a gente pode ter uma ideia, no capítulo 3 e capítulo 4 de Marcos, por que Jesus estava cansado, como é que era um dia típico na vida de Jesus, né? A gente tem costume de dizer que a gente é muito ocupado, que o dia a dia em São Paulo é muito corrido, que a gente pega metrô, que a gente pega trem, e que é o trânsito, é o trabalho, é o chefe buzinando na orelha, mas Jesus também tinha dias muito aí cheio de coisas para fazer, né? Então, se a gente voltar um pouquinho lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, começa assim: certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham sequer tempo para comer. Estou usando aqui a versão bíblica, que é a Nova Versão Transformadora, que é a Bíblia que eu tenho usado durante esse ano para os meus devocionais, e tenho gostado muito do texto dela. Mas olha só, né? Jesus se reúne com os discípulos, eles vão para uma casa, e as multidões ali se juntam ao redor dele. Por quê? Porque ele já tinha realizado vários milagres de cura, de exorcismos anteriores, e a multidão queria, poxa, nesse cara a gente pode ter esperança, nele a gente pode levar os enfermos, a gente pode ir e a gente pode ser curado, a gente pode ser liberto, vamos atrás dele. Então, uma multidão cercou Jesus, Jesus não tinha ali um momento de tanta privacidade, e a Bíblia fala que ele sequer tinha tempo para comer. Olha como é que o dia de Jesus começa, nesse dia que começa ali com o evangelista dizendo no versículo 20, certo dia Jesus entrou numa casa. E esse dia aí corrido, ele continua, né? No versículo 21 do capítulo 3, Jesus ele é censurado pela sua própria família. Olha só, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. O que eles diziam? Ele está fora de si. Então Jesus já havia curado, já havia expulsado demônios. Ele vai para uma casa com seus discípulos, talvez buscando até um momento ali um pouco mais tranquilo, mas as multidões descobrem onde eles estão, vão até ele, começam ali a encher, e até a própria família dele acaba censurando o que ele estava para fazer. Como é que ele vai atender essa multidão? Ele está fora de si, era o que a família disse. Então, não só tendo as multidões ali esperando por ele, esperando que ele fizesse algo por elas, não só tendo que lidar com a censura da própria família, Jesus também lida com a censura dos próprios líderes judeus, dos líderes religiosos daquela época. É o que fala logo o versículo seguinte, o versículo 22 de Marcos 3:22. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: este homem está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios, é ele que recebe poder para expulsar demônios. Então Jesus tinha de lidar no mesmo dia, no mesmo momento, ali no mesmo local, ao mesmo tempo, lidar com as multidões que olhavam, que viam nele ali a esperança que elas tinham de serem curadas, de serem libertas. Jesus tinha que lidar com a censura dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, e Jesus tinha que lidar também com a censura dos líderes religiosos que buscavam testá-lo, buscando um motivo ali para levá-lo à cruz, para levá-lo à execução. Tudo isso talvez em um espaço curto de tempo. A gente vê que em 3 versículos Jesus já estava ali absorto em atividades, em coisas que ele tinha que fazer, em como ele iria responder todas essas coisas. E além disso, a gente vê, seguindo para o capítulo 4, Jesus também ensina, né? No capítulo 4, antes desse relato que a gente leu no começo, antes de Jesus ir com os discípulos para cruzar o mar da Galileia e acalmar a tempestade, o que diz lá no capítulo 4? Que Jesus conta a parábola do semeador, que Jesus conta a parábola da lâmpada, que Jesus conta a parábola da semente e depois a parábola da semente de mostarda. Então, além de lidar com tudo aquilo que a gente já viu, Jesus ainda também tinha tempo, ele encontrava tempo ali para ensinar o povo, ensinar os seus discípulos a respeito do reino, a respeito do seu evangelho. Então, não é de surpreender, né, que tendo em vista tudo isso aqui, então tudo isso aqui decorreu de um dia. Por quê? Capítulo 3 capítulo 3:20 começa. Certo dia, Jesus entrou numa casa. A gente viu tudo isso que a gente viu. No capítulo 4:35, que é o que a gente leu, que é o texto no qual a gente vai aqui
embasar a nossa reflexão de hoje, fala o quê? Ao anoitecer daquele mesmo dia. Ou seja, Jesus fez tudo isso em um só dia, em uma manhã e uma tarde. E ao anoitecer, ele junta-se com seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. Então não é de surpreender que Jesus estivesse cansado, né? É o que diz ali o versículo 4:38. Jesus dormia na parte de trás do barco, né? Como eu disse no começo, Jesus não era imune ao cansaço. É o que a gente vê, por exemplo, no relato lá de João, capítulo 4, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana. Não vou entrar aqui nos detalhes da história, mas o que diz lá o versículo 6? O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Então, como eu falei, não é de surpreender, né? Jesus era 100% Deus, 100% homem. E homem, como todos nós nos cansamos, né? A diferença é que ele era 100% Deus. Além de se cansar, ele também podia dar ordens aos mares e aos ventos para que ele se aquietasse. Então, não era surpreendente isso. E que mais, né? E mesmo no mar, né? O mar, para a fé cristã, para muitos cristãos, não é raro a gente encontrar louvores que falam sobre isso, poesias, até obras de arte. Na igreja primitiva, por exemplo, a igreja, quando ela era perseguida, ela usava em obras de arte, em pinturas bem primitivas ali, a figura da igreja sendo um barco sendo levado pelo mar, pela tempestade. E nós temos ali vários hinos, louvores que mostram isso também, que usam o mar e as suas tempestades como uma metáfora para o sofrimento, né? E a Bíblia também usa isso. Mas para Jesus a gente pode ter uma ideia de que o mar, ele era ali também um lugar onde ele também podia encontrar uma certa paz, uma certa tranquilidade. Então, não é raro a gente ver nos evangelhos diversos relatos que Jesus, quando ele estava ali na beira da praia, na beira do mar, e vinha aquela multidão, né? O livro de Marcos, ele tem essa característica, né? Dizem que ele é o evangelho das multidões, é onde a gente vê Jesus sempre sendo acompanhado por uma multidão de pessoas ali, buscando nele, buscando algo de Jesus, buscando uma cura, buscando uma libertação. Então, não é raro a gente ver aqui, não só em Marcos, mas nos outros evangelhos, quando Jesus estava ali na beira do mar, de certa forma pressionado ali, né, espremido por essas pessoas, ele falava para os discípulos: olha, pega aqui o barco, coloca um pouco afastado aqui na praia, que eu vou me sentar ali, assim eu fico um pouco mais tranquilo e consigo ensinar com mais tranquilidade. Então, se para a igreja cristã, o mar ele pode ser sinônimo de tribulações, de lutas, para Jesus ele era o contrário. Mas a gente vê aqui nesse relato, em Marcos 4, 35 e 41, que é o nosso texto base para esse estudo, para esse culto de hoje, que nem mesmo no mar, que era talvez o seu lugar típico de descanso, Jesus, nesse episódio, não encontra descanso, não encontra, né? Lá a gente vê que Jesus, ele enfrentou a tempestade, ele também tinha ali com ele outros barcos que o seguiam, e isso é muito interessante, porque lendo esse texto, a gente tem a impressão de que Jesus e os discípulos estavam no barco sozinhos no meio do mar, quando enfrentaram ali aquela tempestade, mas não é isso, né? Olha só o que diz ali no versículo 36. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Então aquelas multidões ali, talvez quando Jesus pega o barco para cruzar o mar da Galileia, muitos que tinham ali seus barcos vão junto, vão com ele, não querem deixar Jesus, de certa forma, escapar de jeito nenhum. Então Jesus ele lida com a tempestade, com essa outra multidão que eu acompanhava agora de barco, e lida com os próprios discípulos, né? Que é o diálogo chave aqui desse texto. Jesus dormindo, ele é despertado pelos discípulos, né? O que os discípulos falam para ele? Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa, em muitas versões diz, não se importa com que a gente pereça. E Jesus, ao ser acordado, ele faz duas repreensões. Ele repreende não só o mar, primeiro é o mar que ele repreende, né? O que ele diz ali? Silêncio, aquiete-se, né? E o texto diz que de repente o vento parou e houve grande calmaria. E depois ele se vira para os discípulos e faz uma outra repreensão. Por que estão com medo? Ainda não têm fé? E aí você pergunta, Guilherme, mas você disse no começo da mensagem que esse estudo, essa palavra, ela fala da soberania de Jesus sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. Sobre o mundo físico, sobre as leis da natureza, está muito claro aqui, né? Jesus ele
ordena que os ventos parem, que a tempestade cesse, que o mar se acalme. E o mar se acalma, como diz a Bíblia. Mas e sobre o mundo espiritual? Onde é que você quer chegar com isso? Bom, a gente vê aqui, tem uma grande curiosidade, que está ali, essa mesma palavra aqui, essa mesma mensagem, essa mesma forma de tratamento que Jesus usa para se referir ao mar, né, silêncio, aquiete-se, a gente pode ver no mesmo evangelho, no evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, 25, capítulo 1, versículo 25, que Jesus, ele diz para um homem endemoniado, Olha só o que Jesus fala para esse homem, aliás, para os demônios que tomavam conta desse homem. Cale-se, repreendeu Jesus, saia deste homem. Os estudiosos, comentaristas, dizem que no grego é a mesma variável, a mesma palavra, o mesmo termo que ele vai usar tanto para lidar com o demônio, tanto para lidar com o mar. Então a gente pode ver que Cristo, ele não só tem o domínio do mundo físico, desse mundo aqui que a gente vive, que a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir, cheirar, olhar, mas também sobre o mundo espiritual. É a mesma forma de tratamento que Jesus utiliza para falar tanto com o demônio, como também ali para o mar, para aquela tempestade, né? E os discípulos, olha só, e também isso é muito engraçado, né? Os discípulos, se antes eles estavam com medo, né? Eles acordam Jesus clamando, mestre, nós vamos morrer. Eles terminam a história como? Apavorados. É o que diz o versículo 41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eu acho que aqui, é claro, os discípulos já tinham visto Jesus curar, libertar, fazer uma série de coisas. Mas aqui eu acho que, para eles, tendo sido criado num ambiente, numa mentalidade judaica, sendo familiarizados, né, com a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, eles tiveram uma clara noção de que eles estavam aqui diante de Deus, do Filho de Deus, não só apenas de um Messias que prometia uma libertação física de Israel, da opressão do Império Romano, mas estavam diante do Filho de Deus. Por quê? A gente vê vários relatos ao longo do Antigo Testamento que associam o poder divino, o poder de Deus, ao controle, né, das leis da natureza. Eu separei aqui 3, a gente pode ler junto. Então, eu separei aqui 3 exemplos do Antigo Testamento que a gente pode ver, que a gente pode ler junto. O primeiro deles está lá em Jó, capítulo 28, os versículos 23 a 26. Olha lá o que diz. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu. Determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Olha só o que fala em Jó. Aí depois a gente pode ir para Salmos, lá em Salmos 33, versículos 6 e 7, olha o que fala. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram, determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. E eu separei mais um aqui, mais um trecho de Salmos, lá capítulo 107, versículos 25 a 30. Esse eu deixei para o final porque eu acho que é o mais surpreendente. Eu acho que o salmista aqui, a gente não sabe exatamente quem é o autor desse salmo, mas ele estava prevendo aquela situação que Jesus e os discípulos enfrentariam naquele barco. Olha só o que diz. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou e ele os levou ao porto em segurança. Ele os levou ao porto em segurança. Então a gente vê aqui, né, os discípulos, quando se depararam com aquela situação, viram que um homem ali tinha o poder, né, de acalmar o mar, de acalmar a tempestade. Eles se deram conta. Olha, estamos aqui diante de Deus, de alguém que é especial, de alguém que não é qualquer um, né? Então viram isso. E como que a gente pode se apropriar desse texto para as nossas vidas e para os nossos dias, para esses dias maus, dias ansiosos que a gente tem vivido, né? A gente pode clamar por Jesus? Podemos, mas clamar a Jesus não basta, né? Nós precisamos confiar nele, nós precisamos confiar. Então você vê que os discípulos, Jesus não repreende os discípulos
por eles o terem acordado. Ele não fala assim, por que vocês me acordaram? Eu estava dormindo aqui. Não, né? É certo que a gente clame, é certo que a gente busque ao Senhor, mas a gente precisa ter fé que Ele pode vir a nosso favor, que Ele pode nos socorrer, mesmo nas situações adversas, mesmo naquela situação que eles estavam vivenciando naquele momento, né? Olha só a repreensão de Jesus, como eu falei, Jesus faz 2 repreensões, para o mar e depois para os discípulos. E olha o que ele diz para os discípulos: por que estão com medo? Ainda não têm fé. Engraçado como a gente tem fé em coisas banais do dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai num restaurante, a gente chega lá e pede um prato, pede um refrigerante, pede um suco para o garçom, e a gente tem fé, a gente sabe que o que a gente pediu, aquilo vai chegar na nossa mesa, a gente vai comer dentro de 20, 30 minutos. Mas quando a gente está diante de Deus, daquele que faz o mar se acalmar, a gente não tem a mesma fé, né? Ao comentar o Evangelho de Marcos, o pastor português chamado Tiago Cavaco, ele falou o seguinte, descreveu o seguinte: confiar em Jesus é ser chamado por ele a não ter medo. Um Deus que permite o sofrimento nos seus filhos é um Deus que tem razões para esse sofrimento, razões essas que os seus filhos não dominam. E na falta do domínio dos filhos, ou seja, nós, fica o domínio do Pai. Então, os discípulos fizeram certo ao clamar a Jesus, mas foram repreendidos por ele pelo medo de serem abandonados por Cristo, né? Qual que é o segundo ponto aqui? O segundo ponto, irmãos, é que diante do sofrimento da nossa vida, diante dessa situação que a gente tem vivido, diante dessa tempestade que a gente está enfrentando, a gente não tem outra alternativa, senão o quê? Confiarmos e clamarmos ao Senhor. A gente não tem outra alternativa. Pensa nos discípulos no barco. Eles estavam ali no meio de uma tempestade, eles não viam ali saída, não viam ali... Talvez o amanhecer ainda demoraria muito para acontecer, aquela tempestade ainda duraria por horas, não havia guarda costeira na época, não havia bote de salvação, não havia barco reserva, não havia colete salva-vidas. Eles estavam desesperados. E aí o que eles pensam? Puxa, a quem que a gente pode recorrer? Quem que a gente já viu fazendo tudo o que fez, ensinar tudo o que ensinou? Né? Recorreram a Jesus. E esse também é nosso papel, digamos assim, nessa fase. Reconhecer que é a nossa impotência. Né? Eu acho que, isso eu estou falando por mim, tá? É minha opinião, não é nada bíblico, não é nenhuma revelação, nada disso, mas eu acho que essa fase, essa pandemia do coronavírus, ela tem deixado claro como nós somos impotentes, de como a humanidade, de como o homem se acha muito, se acha senhor de si, senhor do seu destino, mas por uma coisa microscópica, por uma coisa invisível, todo mundo é obrigado a ficar em casa e a gente sequer pode abraçar um parente, a gente sequer pode ir no velório de um ente querido que morreu por medo de ser infectado também. Então, nessa situação, nós nos encontramos iguais aos discípulos, nós não temos outra alternativa senão clamarmos a Ele, senão clamarmos a Jesus. Por quê? Nós sabemos o que Ele fez ao longo da história, a gente tem isso aqui na Bíblia registrado, mas a gente sabe o que Ele já fez por nós, já fez em nossas vidas. Então, com essa fé, com essa esperança, com esse passado do que a gente já viveu com Cristo, a gente pode clamar a Ele e temos certeza de que seremos salvos por Ele. Amém? O outro ponto aqui é que os discípulos, né, eles estavam com medo, é o que Jesus diz, né, eles estavam amedrontados. Né? Qual que é o antídoto para o medo? Você pode me dizer, é a coragem. Mas eu diria que o antídoto para o medo é a fé, porque a coragem pressupõe que nós temos em nós mesmos o poder de mudar certas situações. Ah, eu tenho coragem, eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou de peito aberto, eu vou dar minha cara a tapa, eu vou lá e vou resolver. E diante de muitas situações, e aqui, claro, usando o recorte do coronavírus, porque é a situação que a gente tem vivido nesse momento, nós somos impotentes, nós precisamos ter fé em Cristo, né? Então, se nós estamos com medo hoje, eu não diria para você ter coragem, eu diria para você ter fé em Jesus, né? Os discípulos conheciam, eles já tinham escutado Jesus pessoalmente, mas mesmo assim, eles se esqueciam desse poder de Jesus com muita facilidade. Olha o que Jesus disse ali, né? No versículo 35, vamos atravessar para o outro lado do mar. Ele não disse, não, nós vamos lá e talvez a gente vai conseguir acessar, se a tempestade permitir, se o clima permitir, a gente vai conseguir cruzar. Não, ele disse, nós vamos atravessar o outro lado. E no capítulo 5, versículo 1, o que diz lá? Assim chegaram ao outro lado. Então Jesus prometeu para eles que ele levaria eles em segurança até o outro lado. E eles tiveram dúvida, né? A gente não está enfrentando nenhuma tempestade ali, literal, né? Mas Jesus, ele também promete para a gente, está lá nos capítulo 14 do Evangelho de João, o chamado discurso de despedida de Jesus. O que Jesus diz ali para os discípulos e indiretamente para a gente também?
Que essa palavra fique no seu coração, que fique no meu coração como esperança. Ele fala o quê? Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: estou indo preparar lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Então, da mesma forma que Jesus tinha feito uma promessa aos discípulos, que eles cruzariam o mar, ele também fez uma promessa para a gente, que ele foi preparar morada e que ele virá para nos buscar. E você pode dizer, tá bom, então a gente deve só esperar morrer para ser feliz? De fato, irmãos, eu diria que a gente nunca vai conseguir ser 100% feliz nesse mundo. Nunca, nunca. Né? Tem coisas que a gente só vai ter ali em abundância, em plenitude, no céu, com Cristo. Então, e é o que Paulo fala, né? Se a gente crê, se a nossa esperança em Cristo só serve para esse mundo, nós somos mais infelizes. Então, sim, a gente tem que ter firme essa esperança de que Cristo foi preparar lugar e que Ele vai retornar para nos levar junto de si. Mas também temos ali a promessa dele, no mesmo capítulo 14 de João, lá no versículo, a partir do versículo 15, né? Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Então, enquanto Cristo não volta, enquanto Ele não retorna, para nos livrar de todos esses problemas, de toda a dor, toda a doença, todo o medo, toda a ansiedade, Ele prometeu também que nós temos o encorajador, o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, que nos leva a clamar, que nos leva a ter fé, de sabermos que podemos ser salvos em Cristo. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que eu queria deixar com vocês, então, que a gente possa tentar aplicá-la ao nosso coração, certo? Cristo, Ele está conosco no meio da tempestade, Ele está conosco no meio dessa situação, e, acima de tudo, Ele não só está conosco. Jesus não era só mais um passageiro ali naquele barco. Ele tem o poder para acalmar a situação, Ele tem o poder para reverter tudo, porque Ele é o Filho de Deus e todo o poder está sobre Ele. Como eu disse no começo, nada passa desapercebido por Ele, nem mesmo toda essa situação. Então que a gente possa descansar nele, clamar sim a Ele, mas tendo certeza de que Ele nos escuta, de que Ele sim se importa se nós vamos perecer ou não. Ele quer que a gente tenha fé, Ele quer que a gente o busque e nele nós podemos encontrar a bonança. Amém? Então, irmãos, Deus abençoe a todos e que em breve essa é a minha oração, que a gente possa estar reunidos novamente. Amém? Um abraço. Eu costumo dizer com muita frequência que muitas vezes a oração pode ser um ato egoísta, porque muitas pessoas só se lembram de orar quando elas passam por algum problema pessoal. E sem dúvida, nós devemos levar nossos problemas a Deus, não há problema nenhum. Mas também precisamos olhar ao nosso redor, talvez na sua família, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, hajam pessoas com problemas. E, aliás, quanta gente hoje em dia está com problemas. Eu tenho enviado uma mensagem pedindo para as pessoas mandarem seus pedidos, porque nós vamos estar intercedendo. Eu gosto de saber que alguém está orando por mim. Eu sei que alguém aqui que está me ouvindo está orando por mim. E pode ter certeza, eu tenho orado por você. A oração é um recurso extraordinário para acalmar a nossa alma. Alguém disse que nem sempre a oração muda as circunstâncias, mas a oração muda a gente. Quando a gente consegue se levantar depois de estarmos de joelhos diante de Deus, nós sentimos uma paz extraordinária na nossa vida. A Bíblia fala que a oração do justo tem muito poder e que devemos orar uns pelos outros. Então, torne as necessidades conhecidas, esteja atento. Quantos motivos de oração existem hoje? Quantas necessidades, quanta gente aflita. Hoje pela manhã, uma pessoa foi buscar o leite no nosso programa Viva Leite e ela estava dizendo para a Maria José que ela não tinha nada em casa e que tinha deixado a sua netinha chorando porque não tinha leite. Que situação! E quanta gente não está numa situação como esta? É por isso que a gente ora. A gente leva a Deus
as nossas aflições. E algumas pessoas se lembraram de outras pessoas apresentarem seus motivos. E eu quero colocar diante de você. A nossa querida Débora Correia. Oi, Débora, Edércio. A gente está com saudade de vocês, espero que a gente se veja logo. A Débora quer agradecer a Deus por mais um ano de vida da sua filha Aline. Oi, Aline. Ontem nós tentamos ligar para você, mas acho que você devia estar ocupada lá com seu tesouro. Mas nós nos lembramos de você e esperamos que Deus lhe dê forças nessa fase tão importante da sua vida com o seu bebê, que lhe dê saúde, lhe dê forças e a toda a família. Vamos orar pela Aline. O Senhor tem operado em sua vida para que ela possa cada dia suportar as dificuldades. E ela agradece à igreja pelas orações. A Eliana Fischernes pede oração pela sua família e para que Deus fortaleça a nossa fé em Jesus Cristo nesses dias angustiantes. Eu tenho certeza, Eliana, você não vai vacilar, você é de uma família cristã e, pelo contrário, você vai ajudar a outros a se fortalecerem. Que Deus abençoe você, abençoe sua mãe, abençoe o Eduardo, abençoe a Gabi e que Deus esteja realmente guardando a sua casa e todos os seus familiares. A Iva pede em oração pela sua mãe, que tem um vício do cigarro. Ela não pode fumar por causa da sua saúde, que Deus dê forças para ela, porque ela já está surtando, quase surtando. Que Deus dê força para vencer esse vício do cigarro. A Elisa e o Sérgio, lá de Indaiatuba, estão pedindo oração para o neto Felipe, que está com gripe, e para o país, que o Senhor tenha misericórdia e nos livre desse vírus. A gente sabe, né, que nessa época qualquer coisinha diferente no corpo da gente, a gente já fala, já estou com coronavírus. E o Felipe está gripado, então eu sei que sempre fica uma apreensão, mas Deus vai colocar a sua mão. O Hércules, tudo bem, Hércules? Pede oração para Luana, que é enfermeira no Hospital Santa Marcelina, pegou coronavírus trabalhando. E também para o seu pai Mário, que tem problemas respiratórios. Ele faz parte do conjunto do ABC. Que Deus guarde e abençoe esta vida. E também agradece pela melhora do Wagner Grisante, nós já pedimos por ele, e pede pela esposa do Wagner, que agora precisou ser interditada com o coronavírus. Cláudia Prietro, como vai, Cláudia? Pede orações para todos aqueles que entram em depressão por estarem confinados e que passe essa fase ruim. Peço e pede pela sua família. Eu recebi uma mensagem hoje, alguém dizendo que a gente não está confinado em casa. Em casa a gente está no lar. Como é bom estar no lar da gente. Que a gente consiga entender isso, não é? Sandra Rodrigues. Tudo bem, Sandra? Ela pede oração pela saúde dos seus irmãos e que ela possa receber a ajuda que o governo está prometendo para dar aos desempregados, não só para ela, mas para todos. Né? Há muita gente já procurando, necessitando dessa ajuda e a gente vai estar orando por você, viu, Sandra? A Léa pede oração pela sua mãe, a irmã Marinalva, que levou um tombo ontem e machucou bastante o braço, levou alguns pontos, mas graças a Deus não quebrou nada. Irmã Marinalda, sossega, fica quietinha e conte com as nossas orações, Leia, e que Deus esteja abençoando vocês, viu? A irmã Ivani agradece a Deus porque até aqui o Senhor nos guardou. Pede oração pelo Osmar,
marido da sua sobrinha. Ela vai começar a fazer quimioterapia pelos internados acometidos por Covid-19. Que Deus tenha misericórdia. Josiane, olá Josiane. Ela pede oração pela vida do Pedro, que continua saindo para trabalhar na empresa, e pelos seus irmãos e sobrinhos que moram lá em Pernambuco. E a Aldenira. A Aldenira pede oração pelos profissionais da saúde e pelos voluntários. Que Deus esteja guardando essas vidas, não é, Aldenira? Guardando. Eu li no jornal hoje um médico dizendo: a gente só fica esperando quando é que nós vamos ser infectados. Essa é uma época que esta profissão é tão difícil, né? Mas nós precisamos desses verdadeiros heróis que estão dando da sua vida, do seu conhecimento, para salvar vidas. E eu tenho certeza que você tem orado por essa situação, pelo nosso país, por aqueles que governam, que Deus dê serenidade, sabedoria, por aqueles que estão trabalhando, fazendo pesquisas com medicamentos, com formas, com vacinas, e tanta gente internada já, gente que está falecendo, gente que não consegue nem ir ao sepultamento dos seus entes queridos, como está acontecendo lá no Equador. O Equador está enfrentando uma crise tremenda. Estejamos orando também pelos nossos irmãos equatorianos. Eu queria convidar você para fechar seus olhos, elevar seu pensamento a Deus e que você, junto comigo, estivesse orando. Vamos orar? Querido Deus, Pai de misericórdia, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós estamos reunidos porque um dia nós fomos comprados, nós somos salvos, nós somos recebidos por Ti. Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida, o nosso caminho para o Pai. Pai querido, é por causa de Jesus que nós estamos diante do Senhor. Pai querido, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Tu és um Deus misericordioso, um Pai bondoso. E certamente, Pai, Tu estás sofrendo. E, ó Deus, Tu estás fazendo tudo aquilo que for possível para que possamos superar essa fase tão difícil. Há pessoas enfermas, há pessoas enlutadas, há pessoas, ó Deus, que estão fazendo outros tipos de tratamento, pessoas que estão saindo para o seu trabalho, correndo todo o risco. Ó Pai querido, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão trabalhando, cuidando dos enfermos. Dê, Senhor, direção, dê sabedoria. Ó Pai de amor, eu te peço que Tu estejas abençoando ali a mãe da Iva, que está passando por aquela aflição, dá libertação para aquela vida do vício, Senhor, do cigarro. Abençoa a Sandra, Tu sabes as necessidades que ela tem, materiais, aqueles que estão à busca desse recurso que o governo está liberando, ó Pai. Usa, Senhor, que esse dinheiro multiplica na vida dessas pessoas, ó Pai. Ó Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Ó Pai, como foi pedido, Pai, livra-nos da angústia. Que neste momento nós tenhamos esperança, nós tenhamos fé, nós tenhamos força. E, ó Deus, para passarmos por este vale, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó Deus, nós queremos ver o sol raiando novamente sobre as nossas vidas. Ó Pai, sê com cada pessoa que está participando deste culto agora. Tu sabes as necessidades, as circunstâncias de cada um. Que elas sejam guardadas, abençoadas, dirigidas pelo Senhor. Porque nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.
sobre ti, um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Olha, o Senhor é bom, o diabo não presta. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Estamos bem, porém com muitas saudades. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família BVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Saudades. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Muita saudade de vocês. Logo nos veremos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz e que Deus nos proteja. Amém. Graça e paz, queridos.